E aí, gente? Mais uma questão de lógica. Vamos ver como é que fica, né? Muito bacaninha ela. Armando, Basílio, Carlos e Dionísio foram a um restaurante com suas esposas. No restaurante, eles se sentaram em uma mesa redonda de modo que nenhuma mulher se sentou ao lado do marido. Na frente de Basílio estava Dionísio. À direita da esposa de Basílio se sentou Carlos. Não haviam duas mulheres juntas. Pergunta: como ficou a posição desses casais à mesa? Bom, olha só, Isso aqui é só mesmo para dizer que eles estavam no restaurante, tá? Essa primeira parte aqui. Então, o importante são os dados. Eu vou fingir que eu vou fazer um círculo aqui, ó. Por que eu falo fingir? Porque é difícil fazer um círculo, né? Então, ó. Tá aqui. Se são 4 casais, então tem que ter 4 lugares. Eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para facilitar, gente, eu vou colocar, tá, os nomes, cada pessoa, pela sua letra inicial do nome. No caso, Armando é A, Basílio vai ser o B, Carlos vai ser o C, Dionísio vai ser o D. E a esposa deles vai ser, lógico que é, com a letra E, acompanhado do A, se for esposa do Armando, a letra E acompanhada do B, se for esposa do Basílio, e assim por diante, para não precisar ficar escrevendo toda hora, tá? Então vamos ver. Nenhuma mulher se sentou ao lado do marido. Beleza. Então aí já é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Nenhuma mulher se sentou ao lado do marido. Na frente de Basílio estava Dionísio. Bom, então aqui a gente, para começar, eu vou escrever o seguinte, ó. Aqui estava Basílio e à frente dele estava Dionísio. Certinho? Beleza. Eu vou pular essa aqui e já vou passar para a última. Não haviam duas mulheres juntas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Se aqui é Basílio e na frente dele sentou Dionísio, significa o seguinte, veja bem, é isso que aqui vai se sentar uma mulher, aqui vai se sentar um homem, aqui vai se sentar uma mulher, aqui vai se sentar uma mulher, aqui um homem e aqui uma mulher. Por que eu posso falar isso? Porque não haviam duas mulheres juntas, tá vendo? Então vai ser homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, alternados, certinho? Então isso aqui, esse último dado aqui já ajudou bastante. Aí disse o seguinte, nenhuma mulher se sentou ao lado do marido. Joia. Por que eu estou insistindo nessa aqui? Porque veja o que disse a terceira. À direita da esposa de Basílio se sentou Carlos. Gente, quando fala à direita, a gente tem que enxergar desse jeito aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Por quê? Porque como isso aqui é uma mesa, cada um está virado de frente para a mesa, tá vendo? Ó, de frente para a mesa. O Basílio está de frente para a mesa. Então a direita do Basílio é essa aqui, ó, a mão direita. Pensa no braço direito do Basílio, tá certo? Então, da esquerda para a direita é nesse sentido aqui. Então diz que à direita da esposa de Basílio se sentou Carlos. Veja bem. Ao lado do Basílio sentou duas mulheres, porém não pode ser a esposa, porque nenhuma mulher se sentou ao lado do marido. Então a esposa do Basílio
só pode ter se sentado nessa posição, que é a esquerda do Dionísio, ou a direita do Dionísio, certinho? Agora, como disse que à direita da esposa de Basílio se sentou Carlos, se essa aqui for a esposa do Basílio, veja bem, à direita dela, quem é que está sentado? O Dionísio. Então não pode. Então aqui não pode ter se sentado a esposa do Basílio. Obviamente que a esposa do Basílio só pode ter se sentado aqui. Então aqui, ó, é a esposa do Basílio. Por quê? Porque à direita dela se sentou um homem. E que homem que é esse? O Carlos. Está aqui. Aqui é o Carlos. Tá certo? Bom, agora, se aqui é o Carlos, aqui como tem que ser outro homem, aqui só pode ser quem? O Armando. Olha só. Então, os 4 rapazes já estão, todos eles, né, na posição certa. Agora, veja bem. Armando, se você olhar, ele tem do lado esquerdo uma mulher e do lado direito uma mulher. Porém, nenhuma dessas duas pode ser a esposa do Armando, porque nenhuma mulher se sentou ao lado do marido. Bom, então a esposa do Armando só poderia ser ou essa ou essa. Bom, mas essa aqui já é a esposa do Basílio. Então, automaticamente aqui, ó, é a esposa do Armando. Tá certo? E aí acaba praticamente. Por quê? Porque olha só, aqui nós temos o Dionísio. Essa mulher que está do lado do Dionísio aqui não pode ser a esposa dele, do lado esquerdo. Do lado direito está a esposa do Basílio. Então, quem é a esposa do Dionísio? Automaticamente, essa é a esposa do Dionísio. E aí ficou faltando quem? Só ficou faltando a esposa do Carlos. Então, tá aqui, ó, a esposa do Carlos. Tá certo? Então, a posição das pessoas, né, dos casais à mesa foi Dionísio, esposa do Basílio, Carlos, esposa do Armando, Basílio, esposa do Dionísio, Armando e esposa do Carlos. Tá certo? Então, tá aqui um exercíciozinho de lógica muito bacana, tá? E eu gostei muito desse exercício, tá certo? Então tá certo, gente. Um abraço para todo mundo. Até mais.